Estamos de volta e hoje a gente vai trazer aqui para o Vida Saudável um assunto que foi manchete na imprensa mundial e nacional. O caso da Simone Biles, a ginasta americana, que na Olimpíada do Rio de Janeiro conquistou, olha, 5 medalhas, sendo 4 de ouro e 1 de bronze, e que era apontada como a favorita desta Olimpíada que está acontecendo agora em Tóquio e que buscaria recorde de medalhas. Mas na semana passada a atleta desistiu de competir em algumas provas, alegando não estar bem mentalmente. Então, a gente vai agora tratar sobre esse assunto, vamos saber sobre a importância dessa sincronia entre saúde física e mental. Embora a gente vá focar em atletas, esse tema é um alerta e vale para todos nós, viu? E quem está aqui no estúdio com a gente, olha só, é o técnico Expedito Falcão, técnico de judô, né? Pessoa que eu admiro bastante o trabalho, a história que você fez no esporte piauiense. E a gente vai falar um pouquinho também, olha, com uma pessoa que vai estar aqui virtualmente, olha, Sara Menezes, a nossa atleta olímpica, nossa judoca aí. Muito obrigada, Sara, por participar aqui dessa conversa, desse bate-papo, nesse momento que a gente vai falar um pouco dessa sincronia aí entre saúde mental, né, e a saúde física. Ou seja, você como atleta, como uma campeã, você viveu muito essa pressão do esporte, né? Me fala um pouco como é que é essa tua relação. Você estava super bem fisicamente, mas precisava estar bem também mentalmente. Como é que isso influenciou nos resultados? Oi. Olha, tem um delay. Alô, aqui. Será que ela está ouvindo? A gente vai tentar resolver esse problema, né? Técnico ao vivo aqui. Ao vivo mas a Sara está num restaurante, inclusive parou para conversar com a gente, né? E a gente entende que vai ter um pouquinho de dificuldade, mas vamos seguir na nossa conversa aqui, que você acompanhou de perto, né? A história da Sara como atleta. Então, conversa com a gente, conta pra gente como é que era nos bastidores esse trabalho, tanto físico e mental, de uma atleta olímpica como a Sara. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre saúde, porque isso é saúde. Então, mas se nós formos pegar o lado do atleta, então o atleta ele vive o tempo todo em uma pressão. Então eu sempre brinco, o atleta ele vive sempre no fio da navalha, porque ele quer o resultado, então ele vai trabalhar sempre no extremo. Um atleta de alta performance, nós estamos falando de alta performance, atletas olímpicos que passam a vida com o objetivo de ser medalhista olímpico, de ir para a Olimpíada. Então esses atletas eles vivem todos sempre com essa pressão. Então a pressão que você tem que trabalhar não só no dia da competição, essa pressão é no dia a dia. Eu lembro bem quando a Sara classificou a primeira vez para ir para a Olimpíada de Pequim. Foi quando? Isso foi em 2008. A Sara tinha 18 anos. Ela conseguiu a vaga, nós conseguimos a vaga para Pequim e o estado todo começou a falar muito só da Sara, porque era a única atleta que ia representar o Brasil, que era piauiense. Então aquilo, com certeza, foi uma pressão enorme para ela, muito jovem. Tanto é que a menina que ela perdeu na Olimpíada, eu vi um mês antes a Sara treinando e a Sara, vamos palavra B, um jargão assim, ela espancando essa garota no treino. Ou seja, ganhou facilmente dessa atleta. Fácil. Mas a pressão de você estar numa Olimpíada, a pressão de você ter o mundo todo te olhando, aquilo é uma coisa que uma pessoa comum não sabe o que é aquilo. Uma pessoa comum não sabe o que é você estar pressionado o tempo todo. De algumas lutas, né, da Sara. Isso aqui foi na Espanha, contra a espanhola aqui. Então, a Sara, ela trabalhou muito tempo isso aí. Então, e a Sara, no início da carreira, a Sara teve muita resistência sobre o acompanhamento psicológico. Esse aqui é a Aruna, esse aqui foi no Brasil. Foi um atleta que a Sara ganhou na última luta dela, que essa garota competiu, ela ganhou, conseguiu vencer. Já é outra luta também? Já é outra. É contra uma venezuelana. Então a Sara, ela sempre teve resistência a isso. Porque ela, como muitos atletas, tinham também essa resistência de não trabalhar, porque às vezes as pessoas ligam o tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico, como se fosse uma pessoa com problema mental. E não tem nada a ver com a coisa, né? Não tem nada a ver com uma fraqueza. Aquilo é para auxiliar no treino dela. Aquilo é para auxiliar na preparação desse atleta, para que ele possa suportar a pressão que ele vai ter no dia da competição e antes da competição. Então aqui eu estava falando com a nossa amiga que vai fazer parte também dessa entrevista. A psicóloga também, gente, que vai ser um time completo. E eu falando, a primeira vez que eu encontrei a psicóloga que acompanha a Sara, que foi a Luciana Castelo Branco, no campeonato em Teresina, onde a Sara perdeu. Ela nunca tinha perdido um brasileiro, ela perdeu aqui em Teresina. E eu pedi para a Luciana, você vai acompanhar a Sara separadamente dos outros atletas. Então isso nós fizemos. Então na Olimpíada de Londres,
O grande diferencial da Sara foi a cabeça. Porque físico e técnico e tático, todos os atletas que estão na Olimpíada, agora de Tóquio e qualquer outra Olimpíada, eles estão bem. Então você passa a vida treinando para aquilo. Ele vai estar bem, ele fez a tática para treinar com qualquer atleta, para competir. Mas se você não está com a cabeça 100% naquilo ali, no judô a gente fala o seguinte: você tem que ganhar uma luta de cada vez, é igual uma partida de cada vez. Então você vai pensar na final se você não ganhou nem a primeira luta ainda. Então aquilo é trabalhado diariamente. Edita, vou chamar outra pessoa para participar da nossa conversa, porque a gente sabe da importância do técnico, da importância do psicólogo, do profissional, mas principalmente fora do Brasil, se trabalha muito com a presença do coach, né? Que também se fala como um técnico aí que ajuda a ter foco, a pensar em objetivos definidos. Então a gente recebeu um vídeo aqui, tá? E eu gosto de compartilhar com vocês, do Giuliano Colisi. Ele é coach, né? E ele atende muitos empresários e também atletas. Confere aí no que ele diz, que ele fala sobre essa questão do foco, da saúde mental. Olá pessoal do Vida Saudável, eu sou Giuliano Colisi, sou Master Coach, trabalho com empresários e com atletas na ajuda da sua performance, da sua alta performance, em atingir os seus grandes resultados esperados. E hoje eu estou aqui para falar da Simone Biles. Esse caso surpreendeu muita gente, uma atleta, referência no esporte, uma referência mundial, uma pessoa onde todos esperavam que batesse todos os recordes de medalhas. E o que aconteceu por ela ter desistido? Olhando obviamente aqui de fora, eu vejo o quanto o trabalho sob pressão foi muito maior daquilo que ela era capaz. Acredito que por vários fatores que envolvem, mas a pressão numa numa jovem, que todos estão depositando uma grande atuação, grandes resultados. Eu posso dizer que talvez a perfeição naquilo que ela faz. E ela simplesmente quer ser ela. Algo que muitos atletas carregam, uma responsabilidade que poucos pediram ou quase nenhum pede, ou nem imagina que o esporte de alto nível pode alcançar. Pessoas como ela, um atleta como ela, precisam trabalhar a mente. Trabalhar não só o jogo exterior, daquilo que acontece fora no esporte, mas existe um jogo interior. Um jogo interior que inclusive trabalha a previsão de momentos como esse, de momentos que talvez não estavam no seu controle, para que ela possa tomar a melhor decisão. A inteligência emocional está diretamente ligada na tomada de decisão. E se tem uma coisa que o atleta precisa fazer, é tomar as suas melhores decisões, não só no dia do jogo, mas principalmente na sua preparação. E isso envolve exclusivamente a sua preparação mental. Olha, Expedito, ele fala aí de tomada de decisões. E quando você vê uma luta dessa da Sara, ali A tomada de decisões são centésimos de segundo. Segundos, exatamente. Porque se você perder aquele momento, passou e você não vai, talvez não consiga mais durante a luta toda ter aquele momento para dar aquele golpe, para você conseguir fazer a técnica adequada. O que eu estava falando contigo agora, como evoluir a questão da saúde mental e do acompanhamento psicológico. Em Pequim, primeira Olimpíada que a Sara foi, toda a comissão brasileira, o COB, ele tinha um psicólogo para todos os atletas. Hoje, praticamente todas as delegações, todas as confederações têm o seu psicólogo, que leva junto com os seus atletas. Então, agora eles ficaram em Hamamatsu. Quando eu fui com a Sara, nós ficamos em Sheffield. Eles vão 15 dias antes para fazer a aclimatação. E esse psicólogo ele vai junto com os atletas. Então, isso é fundamental para que o atleta chegue bem. No caso do judô, eles ficam isolados. Eles só vão para a Vila Olímpica um dia antes da competição. Porque a Vila Olímpica ele é um parque de diversões. As pessoas a Olimpíada é tudo... Lá você tem boate, lá você tem restaurante 24 horas, para os atletas, 24 horas. Lá você tem McDonald's 24 horas. Você tem tudo que você imaginar para tirar o foco do atleta, você tem. Se o atleta não tiver com a cabeça focada no que ele quer, ele vai... E aí pela pouca idade também, pouca experiência. Então isso é uma coisa... Por essa garota, eu bato palma demais para a Fadinha. Aqui, a skatista? A skatista. Ela com 13 anos conseguiu isso aí. Porque lá, se você for levar realmente ao pé da letra o que é um Jogos Olímpicos, o que é uma Vila Olímpica, a Vila Olímpica, se você não estiver focado, você sai do que você quer. Okay. Então, tanto é que a seleção de judô, ela sempre fica fora. Ela só vai um dia antes ou 2 dias antes, que é para justamente blindar o atleta. Então, a saúde mental é extremamente
necessário nesse momento. Convido agora, Expedito, para, vocês conhecerem agora um pouco da história da jogadora de vôlei profissional, Sueli Oliveira. Ela começou a trilhar esse caminho do esporte ainda criança, com 10 anos de idade. Atualmente, ela está jogando no time do SESI Bauru, que fica em São Paulo, e na carreira ela já conquistou várias medalhas. Bronze no Grand Prix em 2015 pela seleção brasileira, ouro na Copa Pan-Americana em 2011, também pela seleção brasileira. Hoje a Sueli, ela tem acompanhamento de um coach, acompanhamento psicológico também, e tem um trabalho focado principalmente com o coach na sua carreira e para alcançar resultados. Dá só uma olhada. Oi, Neyara, tudo bem? Obrigada pelo convite de participar hoje do programa. Falar um pouquinho, né, dessa saúde mental, dessa parte mental do atleta dentro do esporte. O atleta, ele é muito exigido, né? Ele sofre por muitas pressões. Muitas vezes a gente pensa assim, ele treina para isso, treina todos os dias para isso. Não é possível que ele não consiga ir lá e fazer o que ele treinou para fazer, né? E na verdade não, quando a mente não está em sintonia com o corpo, não importa se você é um super campeão, não importa se você está super preparado, a parte psicológica, ela compromete sim seu desempenho. Desde então que eu consegui entender isso, eu comecei a fazer um acompanhamento com coaching. A gente faz esse acompanhamento a cada 15 dias. E foi exatamente isso. Eu estava passando por uma crise muito complicada por questões de uma lesão. Eu não estava conseguindo voltar a retomar para minha carreira. E comecei a duvidar muito da minha capacidade. Comecei a ter muitas crises, né, de ansiedade em relação a isso. Ele começou a me mostrar ferramentas que me ajudavam a deixar muito bem claras as minhas metas, objetivos, o porquê de eu estar ali, porquê, né, que eu estava fazendo aquilo. Melhorou muito a minha comunicação comigo mesma, né? Melhorou muito a comunicação com as minhas outras companheiras, né? E isso se estendeu não só no lado profissional, como no pessoal, né? E essa última temporada, ele estando do meu lado, fazendo esse acompanhamento, foi uma das minhas temporadas mais regulares. Então, acredito que esse meu exemplo, né, do que eu vivi, eu tenho certeza que vários atletas passam por isso. Agradecer desde já o Juliano, a todo o trabalho, o bom trabalho que ele tem feito na minha vida, tem transformado muito isso, principalmente nas tomadas de decisões ali nos momentos importantes, em jogos importantes, que a gente sabe que quando a gente está sob pressão, é quando, né, a gente fica mais vulnerável, é quando, assim, o que a gente realmente se mostra naquele momento. Então, fica aqui meu agradecimento, que isso sirva de exemplo para muitos atletas e que a gente, nosso país, foque muito nesse lado mental do esportista, porque realmente acredito que esse lado psicológico é mais de 50% da performance, ele conta muito. Tá bom? Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência. Um beijo a todos. A gente aqui agradece, viu, Sueli? Agradece você, ao Juliano, pela participação aí, por ter mandado a experiência de vocês aqui pra gente. Bom, e a gente fica conversando aqui nos bastidores, e a gente tá falando que essa questão da pressão, gente, o atleta de alto nível, eu nem consegui imaginar o tamanho da pressão que deve sofrer, né? Mas a gente sofre pressão hoje, nesse mundo moderno, a criança tem pressão, a mulher, todo mundo está sofrendo pressão a todo momento, né? Pressão diária. Então, todos nós que vivemos, que tentamos sobreviver nessa loucura que é esse mundo moderno, vive uma pressão. Então, um garoto que, às vezes, a família, por trabalhar muito, os pais trabalham, ele coloca ele vai para a escola, aí de lá ele vai para o reforço, do reforço ele vai para o judô no dia ele vai para a natação, e ele fica nessa loucura o tempo todo, e às vezes não tem aquele horário de descanso para ele, ou para o pai poder... Horário do ócio, né? Horário do ócio, horário de não fazer nada. Então isso é importante também. Um atleta precisa disso. Eu estava te contando aqui, teve um período com a Sara, ela estava num treino, e ela não estava rendendo nada no treino, nada. Aí eu parei o treino, acabei o treino, peguei ela pelo braço e levei ela para falar com a Luciana, Castelo Branco, psicóloga. Com a psicóloga. Nós chegamos lá 9h30, saímos mais de meia-noite da casa dela, tentando alinhar o que estava acontecendo. Porque nem todo dia o atleta está bem. Nem todo dia nós estamos bem. Nem todo dia está todo mundo bem. Então tem dia que você acorda mal. E está tudo certo, não está tudo bem, né? Então essas coisas que muitas vezes o técnico, o professor, o pai, a mãe às vezes não entende também. Mas também nós temos que entender uma coisa. Você tem o direito de um dia não estar bem, outro dia não está bem. Mas você não pode ter o direito de todo dia não estar bem. E quem é atleta não pode não ter esse direito, infelizmente. Porque ele tem resultados para conseguir. Então, se ele...
Ah, ele não está bem hoje? Beleza, está de folga, joia. Mas você não pode, hoje eu não estou bem. Hoje é segunda. Terça eu também não estou bem. Tem um limite também, né? O cara lá que está treinando, que vai competir contigo, ele vai estar bem, ele vai treinar. Então ele vai estar treinando. Mesmo com toda a pressão, ele vai estar treinando. O Michael Phelps, ele falava muito bem sobre isso. Então ele treinava, dando bem ou dando mal, ele tinha que treinar. Então não é à toa que o cara tem mais de 20 medalhas olímpicas. Então essas coisas, o atleta, quando ele entra nessa vida, infelizmente ele tem que saber que ele vai ter que passar por isso. Agora, como é que ele tem que passar? Aí nós vamos ter que encontrar a melhor forma de ele passar por esses momentos. Mas que ele vai ter que encarar essas pressões, ele vai do patrocinador, ele vai ter pressão em casa, ele vai ter pressão do técnico, ele vai ter pressão dele mesmo, que às vezes é a maior que é ele, é dele. Então, aí pelo perfeccionismo. Isso então, atletas que são perfeccionistas e querem... Tem cara que não quer perder no paro ímpar. Tem atleta que não quer perder no paro ímpar, quer competir ao extremo. É o extremo. Agora, eu quero lembrar bem aqui uma coisa, aos pais, principalmente aos pais, que bota o seu filho para fazer uma atividade física, bota no judô, bota no futebol. Por favor, você tem que entender que seu filho é criança. Então, você não pode querer cobrar dele que ele seja atleta quando criança. Deixa ele cobrar, para tentar cobrar alguma coisa, quando ele ficar adulto. Deixa ele querer ser atleta. Deixa ele querer ser atleta. Porque eu vejo muito isso dentro do judô, às vezes a criança tem 8, 9, 7, 8, 9 anos, o pai na competição, parece que é a final da Olimpíada, é a final do Mundial. E a criança já se sentindo pressionada. Isso não é legal. Isso a gente vai saber com o psicólogo como é que funciona isso na cabeça da criança, hein? Poucas crianças continuam por causa disso, por causa dessa pressão, principalmente de casa, do pai. Que às vezes o pai é frustrado, que não conseguiu quando era novo, aí joga em cima do filho. Gente, então isso acontece demais. Então, só uma colocação para os pais terem cuidado quando for falar com seus filhos. O seu filho é uma criança, ele não é um mini adulto, ele é só uma criança. Então, trate ele como criança. O atleta, dê pressão nele, mas até um certo limite. Então, todo mundo tem um limite até onde pode ir. É isso aí. Olha, e eu quero dizer, gente, que eu estou super triste aqui, porque a gente teve esse problema técnico com a entrada aqui ao vivo da Sara, que não pôde estar aqui com a gente no estúdio. A gente ia fazer uma videochamada, infelizmente a gente não conseguiu, mas o Expedito, que acompanhou toda a carreira da Sara, né, pôde falar um pouquinho desses bastidores e desse trabalho que foi feito com a Sara em relação à saúde mental e à saúde física da nossa atleta olímpica, que é orgulho para o Brasil, orgulho para o Piauí. Aí eu quero agora só pedir Campeã olímpica, né, gente? Eu quero pedir só um espaço para vocês. Isso aí, a Sara é a única campeã olímpica que o Piauí tem. Eu acho que tão cedo não vai ter outra, infelizmente, porque falta o apoio, falta o investimento, falta a política pública para isso. Hoje nós estamos administrando um ginásio, a AGEF, que é esse nomezinho aqui, Associação AGEF, Associação de Judo Peito Falcão. Nós estamos com um projeto de superação. Esse nós estamos funcionando lá no ginásio de lutas, que leva o nome da Sara. Ginásio de Judô Sara Menezes, que é lá na Morada do Sol. Hoje nós temos praticamente quase 500 pessoas praticando lutas. Judô, karatê, taekwondo, aikido, jiu-jitsu, boxe, tai chi chuan. Olha que a gente já está estourando esse pedido, então, vamos lá. Eu só quero que as pessoas que estão assistindo, apareça lá no ginásio, é gratuito, você não paga nada, e espero que nós possamos continuar durante muito tempo nesse espaço, e que se for ter um chamamento público, nós queremos ter um chamamento público para poder as coisas funcionar melhor ainda. Ok, tá então, muito obrigada. Obrigado a você pelo espaço. Olha, estamos junto no treino, você tem que fazer um para a gente colocar aqui, tá bom? Tá, joia, vamos fazer um. Pode ir lá. Já foi feito do boxe e era de lá. Então pronto, agora só tá faltando você fazer do judô. Pois vamos fazer. Mas o judô que todo mundo pode fazer, tá? Lógico, não se preocupe não. Então deixa eu correr aqui, senão Vai lá. Vou passar do tempo. Olha.